Bom, primeiro, boa noite, né? Queria inicialmente agradecer aí você aceitar o nosso convite para estar batendo esse papo aqui essa noite. Imagina, boa noite. Eu que agradeço o convite. Uma honra estar aqui. Legal, obrigado mesmo. O pessoal está entrando aqui, enquanto a gente está construindo o público, a gente vai aproveitar, né? Bom, a maioria com certeza te conhece, mas eu vou fazer uma apresentação rápida, né? O Dr. Caleison, ele é médico veterinário formado pela Universidade Federal de Uberlândia, ele é mestre em fisiologia pela FMM USP, doutor em ciências pelo INCOR também da Faculdade de Medicina da USP, e Master Coach pelo IAC, além de ser facilitador do Evolution, né, que é um evento de inteligência emocional para veterinários. E justamente por conta dessa sua formação, surgiu aí o convite para estar falando com a gente sobre, principalmente sobre inteligência emocional. Eu não sei se você quer fazer mais alguma apresentação aí para o pessoal, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Não precisa falar mais nada. Não, tá tudo certo. A maioria me conhece também, é tudo, todo mundo de casa, então podemos seguir. Legal. Aliás, gente, a gente vai deixar aberto aqui o que vocês forem tendo de ponto, de dúvida, que vocês queiram que a gente aborde, tá? Fica à vontade, na medida do possível, a gente vai passando as perguntas aqui para o Caleiso também. Então, Caleiso, na verdade, assim, você já está tendo um festival de lives, né, para falar sobre o assunto do momento, a situação, né, que todo mundo está passando. E eu estava conversando com o pessoal que a gente, além da parte técnica, a gente tem que lembrar que o veterinário é um ser humano, né? E justamente é o nosso foco aí da noite. Então, falar um pouquinho do ser humano que está por trás do veterinário e que também precisa de cuidado, né? Principalmente nessa situação. É, a gente está vivendo. Ah, desculpa, te interrompi, pode Não, falar. tranquilo, pode Não, pode falar. falar, pode falar, desculpa. Não, deixei a palavra para você mesmo. Tá. É, a gente está vivendo um período inédito sobre vários aspectos, o aspecto de saúde, né, o aspecto logístico de ficar todo mundo confinado, a questão financeira que está todo mundo com medo. Isso evoca uma série de emoções em qualquer um, e especialmente o medo, né? A ansiedade. E aí eu já faço uma diferenciação entre medo e ansiedade, porque a gente não tem uma educação emocional muito adequada, pelo menos a nossa geração não teve, agora a gente está se preocupando mais em passar isso para os nossos filhos, mas o medo é o medo daquilo que é real. A gente tem medo de cobra, tem medo de andar de avião, tem medo de rato, enfim, é medo de alguma coisa que é real. A ansiedade é o medo do desconhecido, é o medo do que está por vir. Por que é importante diferenciar isso? Porque faz parte, inclusive, do processo de inteligência emocional você identificar as emoções que você está tendo. E justamente agora, nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, que é tudo muito novo, inédito no mundo, a gente já vinha de um período difícil, né, Lucas? Não adianta tapar só com peneira. A profissão veterinária não é uma profissão fácil. A gente já tinha que encarar uma série de desafios no nosso dia a dia, na nossa rotina. São diversas especialidades. A gente tem que algumas. Depois de um certo ponto, a gente atende só a especialidade, mas até chegar nisso, a gente tem uma demanda de emergência, de atender dermatologia, de atender neurologia, de atender felinos, e a gente não necessariamente tem afinidade com todas essas questões. Então, isso já é estressante na nossa veterinária. Tem a questão da grana, é uma profissão difícil da gente se manter no mercado, tem que trabalhar muito, então o desgaste é muito grande, e a gente já vinha com um certo desconforto emocional, vou colocar dessa forma, tanto assim que diversos profissionais estavam sendo diagnosticados com burnout, diversos profissionais estavam tentando suicídio, alguns chegaram a conseguir, infelizmente. E agora a gente entrou num processo de pandemia que piora só as coisas. Não, a gente precisa ser claro. Então, o desafio se torna muito maior. A gente lidar com o medo da questão financeira, lidar com a questão emocional de ter alguém próximo doente. Então, especialmente nas grandes cidades, em São Paulo, por exemplo, você conversa com as pessoas e todo mundo já conhece alguém que pegou a doença, que está internado. Então, isso gera uma questão bastante difícil de ser administrada do ponto de vista emocional. E agora é o que você falou, é olhar para o veterinário
e entender que, antes de tudo, é um ser humano. Apesar da gente ser médico e lidar com a saúde, saúde única, que é toda essa questão que também tem sido bastante discutida e veiculada com a convocação pelo Ministério da Saúde e tudo mais, mas a gente é ser humano antes de mais nada. Então, a gente tem que Com estar ali certeza. administrando as próprias emoções para conseguir lidar bem com isso, né? Da melhor forma possível. Com certeza. Eu tinha até anotado aqui alguns pontos que eu estava assistindo nos seus vídeos, no seu Insta, e uma coisa era justamente isso que você até comentou, sobre essa diferença de ansiedade e medo, né? E assim, não sei se eu estou certo, ou se você poderia talvez ajudar as pessoas a tentar realmente identificar essa emoção. Porque na atual situação, eu acho que a gente acaba passando pelas duas coisas, porque Uhum. a doença gera muita ansiedade, mas gera medo genuíno também. Então, eu não sei se talvez se isso tem alguma relação para potencializar, né, um pânico eventualmente, a situação como chega a algum ponto, né? Algumas pessoas que a gente estava até brincando hoje, eu recebi um meme que era qual monstro você é na quarentena? Não sei se você viu esse. Não, E não vi. tinha lá, uma das opções era o lobisomem. Ah, tá de boa, mas tem um dia que ele surta. Então eu acho que todo mundo tá passando por isso. E eu não sei se por conta das duas situações simultâneas ou se seria a forma de você encarar isso. O que você diria pra gente? Não, tá certíssimo. A gente tem sentido medo também, porque é o medo essencialmente de pegar a doença, medo que alguém pegue a doença, isso é um medo real. Porque a gente tem possibilidade, né, de pegar, de ficar doente, pegar a coronavirose ou alguém que a gente conheça da família, que é de grupo de risco, que também pega a doença. Mas a gente também está alimentando, por questões óbvias, a ansiedade, que é o medo do desconhecido. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Falando em meme, eu acabei de receber um do ministro da Saúde, envelhecido, falando: a gente está prevendo o pico da doença para Eu vi. 2031, 2032, Eu vi. porque tá cada hora, né, o pico está indo mais para frente, mais para frente, então a gente não sabe o que vai acontecer. Até do ponto de vista epidemiológico, a própria doença não é conhecida. E isso se torna um agravante para a questão da ansiedade. E o fato também de mudar a nossa rotina, de você ficar mais dentro de casa. Algumas pessoas estão essencialmente dentro de casa. Outras pessoas estão trabalhando um pouco, mas isso também alterou a rotina. O fato de você mudar o que você faz no seu dia a dia, isso também vai gerando ansiedade e vai alarmando uma série de outras emoções. Então, o ponto essencial aqui é a gente reconhecer qual emoção a gente está sentindo, porque o quanto antes a gente reconhece, mais fácil a gente conseguir trabalhar contra. Por que trabalhar contra? Aí é a questão da inteligência emocional. Cada emoção tem o seu papel. Todas as emoções são importantes. A gente tem o hábito didático de querer mencionar emoções positivas e emoções negativas, mas isso sob o aspecto do sentir. É mais gostoso você ficar alegre do que ficar triste. É mais gostoso você ficar eufórico do que deprimido. Mas mesmo essas emoções que são ruins de se sentir, medo, raiva, culpa, tristeza, vergonha, cada uma tem o seu papel. Então, a ansiedade, por exemplo, o medo, por que do medo? Para mostrar que você não se sente preparado para aquela situação. Só que isso acaba virando meio de vida. Então, toda emoção, você tem um caminho certo, biológico, para seguir, ou tem um caminho equivocado. Então, a raiva, por exemplo, para que serve? Para ela te alertar, para te gerar energia, para você combater uma situação de vida que não está legal, alguma coisa que você não concorde na sua vida. Mas você pode canalizar essa energia para xingar alguém que está do teu lado, para descontar no teu parceiro, no teu cônjuge, enfim, que é o jeito errado, porque a gente é ser humano e sim, a gente tá predisposto a errar. Da mesma forma, o medo, me preparar porque eu não me sinto preparado, melhorar aquilo. Mas quando a gente demora muito tempo sentindo emoções negativas, isso restringe o nosso espectro de respostas, de opções. E isso é comprovado cientificamente. Tem diversos estudos que mostram isso. Até por que quando você sente medo, raiva, o cérebro faz você enxergar poucos caminhos para você tomar uma decisão rápida. E aí o trabalho que eu sempre gosto de citar,
pesquisadores dividiram as pessoas, os voluntários, em dois grupos e deram imagens para essas pessoas verem de forma muito rápida, porque elas teriam que descrever essas imagens e colocavam essas pessoas no tubo de ressonância magnética funcional. Só que antes deles entrarem no tubo, os pesquisadores pediam para eles, olha, para um grupo, você vai evocar emoções positivas, quer dizer, você vai se lembrar de aspectos da sua vida que te deixaram feliz. Quando nasceu teu filho, quando você foi promovido, quando você recebeu um aumento, passou no vestibular, qualquer coisa que tenha sido muito significativa e que tenha gerado felicidade em você. Para o outro grupo, olha, vocês vão evocar emoções negativas. Então, vocês vão se lembrar de, eventualmente, quando você foi demitido, quando alguma coisa deu muito errado na sua vida, quando você perdeu algum parente, etc. Botaram esses caras dentro do tubo de ressonância magnética funcional. O grupo que tinha evocado emoções positivas tinha a área do córtex occipital muito mais irrigada do que o outro grupo. Córtex occipital, todo mundo sabe o que representa, o processamento visual. E aí, não por acaso, esse grupo que evocou emoções positivas conseguiu detalhar muito mais a imagem que foi mostrada para ele do que o grupo B. Por quê? Porque você não precisa enxergar muita coisa quando você está com medo ou com raiva. Se a gente pensar no processo evolutivo, que a gente descende do homem das cavernas, eles precisavam tomar decisões muito rápidas. Tinha um predador que era muito mais rápido, muito mais violento e muito mais forte. Então, você ficar... deixa eu fazer aqui uma análise, se eu consigo levar ele no bico, trocar uma ideia, convidar para tomar um uísque na minha casa, se ele não me mata. Não dá para você ficar pensando. A decisão tinha que ser muito rápida. Por isso que evocou emoção negativa, essas que a gente não gosta de sentir, você restringe o seu espectro visual, literal e metaforicamente. Tanto assim que outros trabalhos mostram que quando a gente evoca emoções positivas, a gente acaba aumentando o espectro de oportunidades, que é o que algumas pessoas conseguem fazer naturalmente, e aí elas enxergam oportunidade no meio da crise. De repente, fazer alguma coisa para quando acabar esse processo de crise, o cara investir nisso e acaba ganhando um monte de dinheiro. Então, é importante sentir as emoções negativas, sim. Mas quanto antes eu perceber que eu estou sentindo ansiedade, medo, culpa, etc., eu consigo agir para canalizar aquela energia para o que ela precisa e não ficar alimentando essa emoção negativa por muito tempo, porque isso fatalmente vai reduzir a tua produtividade. E eu vi também um outro comentário seu, um outro vídeo seu. Na verdade, assim, é uma parte que eu gosto bastante, porque a gente começa a ver que as coisas são... A gente que é da área de saúde, né, da medicina, a gente começa a ver que as coisas, muitas vezes, não é questão de acreditar ou não. São coisas que são fisiológicas até, né, quando a gente parte para essa área de neurociência mesmo. E a gente, nas nossas outras lives, vira e mexe, surgia esse assunto de o que fazer agora, em que focar, e todas elas a gente, de alguma forma ou de outra, entrou nessa questão do que você escolhe de informação, do que você escolhe ver, do tipo de foco que você quer ter. E eu tenho a impressão que isso tem a ver com o que você falou, e depois eu vou te pedir para explicar melhor, porque num dos vídeos você comenta que a partir do momento que você gera um hábito ali naquele sentimento negativo, vamos dizer, aquilo vai ficando automático no seu sistema nervoso. Então, quando você vê, você está agindo inconscientemente para aquela linha. Eu não sei explicar tão bem quanto você, mas é alguma coisa assim, né? O hábito a gente vai formando também por uma questão estratégica evolutiva. Quando você começa a entender como é que a gente evoluiu, justamente a gente descende de animais inferiores. Então você pega a neurobiologia, né, a neuroanatomia do sistema nervoso central, quando a medula sobe ali, que entra dentro do cérebro, a primeira estrutura é o tronco encefálico, ponte, mesencéfalo e bulbo ali, que são as estruturas responsáveis pelas nossas funções vitais, respiração, frequência cardíaca, pressão arterial, funções digestórias e tudo mais. E aí foram sendo adicionadas camadas em cima, logo acima, continuando o tronco encefálico. Daí veio o sistema límbico e, por último, é que veio o córtex. Então, quando a gente fala de tomada de decisão, quando a gente fala de foco, de atenção,
a gente costuma dividir o cérebro em duas áreas. A região mais alta, que é formada pela região do neocórtex, que é a região cortical, que quando a gente evoca a sinapse ali, são sinapses voluntárias. A gente escolhe pensar em alguma coisa, escolhe fazer determinada atividade. Para baixo do córtex, tudo é subcortical, abaixo do córtex, onde a gente não tem mais consciência, mas que também são geradas diversas sinapses ali, e sinapses importantes para que a gente faça determinadas coisas. Então, via de regra, são dois focos, dois tipos de foco que a gente tem. O foco que é gerado na região cortical e o foco gerado na região subcortical. Só que, como eles se conversam entre si, então a gente chama o foco que é gerado no córtex como descendente, porque ele é gerado em cima, mas em algum momento ele vai para a região subcortical, de subconsciência. E o foco que é gerado na região da subcortical, a gente chama de foco ascendente. Por quê? Porque em algum momento o que é gerado ali, você percebe conscientemente. Então, tem o foco descendente e o foco ascendente. Essa região do subcórtex, os animais inferiores ainda têm, ou seja, serve para alguma coisa e serve para coisas importantes. Que tipo de coisa? As emoções ficam armazenadas ali e é o local onde o cérebro primeiro evoca sinapses. Então, quando a gente está conversando agora, você está recebendo os sinais pelos 5 sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar, isso vai para o tálamo, que é a região central, ele decodifica isso em impulso elétrico, joga para as amígdalas corticais. São duas estruturas em formato de amêndoa, uma em cada hemisfério cerebral, ainda na região subcortical. Para quê? Porque esse local é o local que de armazenamento das emoções. Então, tudo está acontecendo com você, primeiro o teu cérebro joga para lá para comparar com situações prévias que você já teve. Isso explica, por exemplo, uma questão muito importante. Quando você acorda e, de repente, você tem uma notícia ruim, ou alguma coisa, uma emoção ruim é evocada. Você acorda, recebe uma mensagem de um cliente te xingando, de algum colega de trabalho falando mal de você, qualquer tipo de coisa que evoque uma emoção negativa. O teu cérebro vai buscar automaticamente situações parecidas com as quais você já viveu para tentar solucionar aquela. Só que aí vira um efeito espiral. E às vezes você perde o dia inteirinho por causa de uma notícia ruim no início do dia. É por causa desse funcionamento cerebral. Por isso que eu falo que inteligência emocional é muito, muito importante. Porque você sabendo dessas coisas, quer dizer, de manhã recebeu uma notícia ruim, você já toma consciência disso e toma uma ação para não deixar aquilo estragar o teu dia. Porque invariavelmente vai estragar. Isso é biológico. E a gente tem uma tendência a prestar atenção muito mais no que é negativo do que o que é positivo. Mas voltando à questão do foco. Só interrompendo, isso de ter uma tendência no negativo, tem uma explicação? Porque realmente, assim, é incontestável, né? Notícia ruim vende mais do que notícia boa, né? E a gente está vendo bastante isso agora. Tem uma explicação Tem. disso? O exemplo que eu dou. Você fica mais chateado de perder uma nota de R$ 100 ou mais feliz por achar uma nota de R$ 100? Todo mundo fica mais chateado de perceber que perdeu R$ 100 do que feliz de ter encontrado uma nota de R$ 100, por conta do processo evolutivo. De novo, a gente volta para as savanas africanas. Os caras que viviam lá, quem que conseguiu sobreviver? Aquele cara que contemplava a natureza, dizia, nossa, que lugar maravilhoso que eu tô, olha que pôr do sol lindíssimo. Ou o cara que ficava focado, procurando problema, procurando por predador, para poder se antecipar, porque era todo mundo mais rápido e mais forte do que a gente. Quem sobreviveu foi esse cara. Então, a genética que nos foi passada foi essa genética de prestar atenção nos problemas. Por isso que a mídia fica enxovalhando a gente com notícia ruim, porque é onde a gente costuma olhar de forma mais involuntária, por conta disso. De novo, entendendo isso, você também escolhe o período do dia que você vai prestar atenção em notícia, que senão vai gerando um troço que você não sabe descrever e nem sabe por quê. Porque é o dia inteiro, é grupo social, grupo de WhatsApp, rede social, televisão, mandando um monte de notícia. Ainda fica essa questão polarizada de
de bolsonarista, Política, de né? petista, de política, É. aí pronto, daí vira a cultura do ódio, é muito mais Nossa, difícil. você falou da savana africana, né? Quem que evoluía mais, e veio um estalo na minha cabeça agora, que também é uma coisa que a gente está ouvindo, o pessoal fala assim, aqui no Brasil tá assim porque a gente nunca teve guerra, a gente nunca tá. E realmente, né? A gente tem países que passaram por esse tipo de situação, onde o instinto de sobrevivência é aguçado, então eles provavelmente têm um know-how maior do que o nosso, né? Sim, Até para lidar com essa situação até emocional, né? Tem já uma emocional. estrutura emocional diferente da nossa para lidar com tudo isso. Mas eu não Muito terminei o legal. raciocínio da última É, do pergunta que foco, tinha feito, isso. é do foco, então. Daí tem o foco gerado em cima que vai para baixo, o de baixo que vai para cima. Então, para tentar resumir, onde a gente escolhe colocar atenção, vou estudar um artigo de cardiologia do fulano de tal, é evocar a sinapse cognitiva na região cortical. Sempre essas sinapses vão gastar mais energia, vão ser mais lentas e são voluntárias. As sinapses evocadas na região subcortical, elas são mais rápidas e não gastam energia. Então, tudo que a gente faz de forma frequente, que o cérebro consegue, ele joga para a região subcortical. É a mesma coisa, por exemplo, no exemplo prático, dirigir ou fazer uma cirurgia. Quando você vai fazer a primeira cirurgia, você não dorme à noite, você fica pensando mentalmente na sua cabeça todas as etapas, a tricotomia, a antisepsia, o tamanho do pano de campo, o material cirúrgico, a anestesia, né? Aí você faz a primeira, a segunda, a terceira, na 10ª, na 8ª, você já faz cantando, conversando com todo mundo, com o auxiliar, muito mais tranquilo. Por quê? Você já não precisa usar mais tanto a região cortical para desenvolver aquela atividade, porque o cérebro já jogou para o automático. É assim com o hábito também. Então, o hábito sempre tem uma sequência, tem uma deixa que acontece, a gente cria uma rotina, que é o comportamento, em busca de uma recompensa. Quando essa recompensa é boa, nesse loop do hábito, a gente acaba criando o desejo pela recompensa. Então, por exemplo, a ansiedade agora é uma deixa. Aí a pessoa vai, assalta a geladeira, é um hábito, vai comer. Porque o ato de comer ativa o parasimpático, ativa o vago, você tem aquela sensação de calma e satisfação momentânea. Uma vez, 2 vezes, 10 vezes, você acaba criando um desejo pela recompensa. Aí você não percebe mais. Você está ansioso, você vai assaltar, comer coisa, e aí você vai ficar igual um pachá lá, curtindo aquela recompensa que é momentânea. E aí entram os outros hábitos. A gente vai sempre... A criação de hábito é dessa forma. Para você mudar isso, primeiro você tem que trazer a consciência. Perceber, puta, toda vez que eu estou ansioso, eu estou indo comer. É o primeiro passo. Aí você mantém a deixa, mantém a recompensa, cria outra rotina. Então, estou ansioso. Eu, por exemplo, não dá para ver, mas aqui pendurada na minha porta, eu tenho Opa, uma caiu aqui. corda. É, Estou me sentindo ansioso, vou lá pular a corda. Porque é um hábito mais saudável do que ir comer. comer. Aí, o exercício físico também gera liberação de endorfina, gera uma satisfação. Então, eu consigo manter a recompensa. Daí eu mudo o hábito. É difícil, não é fácil, mas é uma estratégia que funciona. É muito, muito importante, assim, e a gente parando para pensar, é como você falou, né? Você traz para a consciência, você também começa a conseguir refletir. Da mesma forma que a pessoa facilmente fala, é igual aprender a dirigir, né? Como você falou, depois de um tempo vira automático. Você aprender a reclamar também, depois de um tempo vira Exatamente. automático, né? Exatamente. Vira meio de vida. Você não percebe mais que o teu cérebro ele busca automaticamente alguma coisa para você reclamar. Só que aí é aquela história, você está de novo evocando emoções negativas. E isso vai restringir a tua visão, teu espectro de visão, literal e metafórico. Então você tem que começar a perceber. Ajuda muito se tiver alguma pessoa de confiança e você pedir ajuda. Fulano, Beltrano, marido, mulher, filho. Puta, se eu estiver reclamando, me chama atenção. Me avisa. Porque uma outra pessoa avisando, você tem condição de trazer a luz da consciência. E daí você faz
a mudança desse hábito. Porque é perfeito, essa analogia que você fez é isso mesmo. A gente vai criando hábitos que nem sempre são saudáveis. Então, o primeiro processo, que falo de processo de inteligência emocional, é autoconhecimento. É você sacar como é que você reage. Como é que você reage quando você recebe uma notícia ruim? Quando alguém te critica? Quando você está com raiva? Quando você está cansado? Como é que você reage? Quando você está com fome? Que emoção isso evoca em você? Então, é um processo de vida inteira, não é do dia Sim. para a noite. Mas Não, a com gente... certeza. Você, você falando isso me lembrou também uma coisa. Eu, até um tempo atrás, assim, teve até uma época que eu fui fazer Holter porque eu estava sentindo arritmia, e aí quando veio o Holter, eu vi que o momento que eu tinha era entre meio-dia e 1 hora. E assim, Uhum. é a hora que eu tô com fome e que realmente, assim, não, eu mudei um pouco a minha vida a partir do momento que eu não decido mais nada do meio-dia a 1, porque realmente você fica, você se conhecendo, você sabe que naquele momento tudo é pior, tudo vai dar errado, você vai. Então eu fico quieto, não abro a boca até a hora que eu comer. Comi, aí beleza, a gente consegue Isso é inteligência levar as emocional. coisas. Isso é inteligência emocional. É você mudar a sua logística de vida, mudar a sua rotina em função do processo de se conhecer. Eu sou insuportável quando eu estou cansado. Se eu durmo mal, se eu fisicamente cansado, Uhum, esgotado, nesse momento eu sei que eu vejo as coisas de uma forma pior, as coisas parecem muito mais problemáticas, etc. Então eu também estou cansado, não decido, não discuto. Quando estou conversando com alguém que a conversa vai para um outro caminho, eu prefiro parar, porque é uhum. processo de autoconhecimento. A minha fisiologia é assim, então estou cansado, não leva em conta o que eu estou falando, às vezes eu chego a dizer isso. No, divide por dois o que eu estou falando, porque eu estou meio cansado, outra hora a gente conversa. Então é muito legal isso, Muito bom. porque. Mas o primeiro passo é trazer a consciência. E aí entra uma questão que dentro da veterinária, né, Lucas, a gente. É o que eu sempre estou falando. Todo mundo tem a humildade de perceber que a gente não sabe muita coisa do ponto de vista técnico. Está todo mundo buscando por curso de aprimoramento, pós-graduação, congresso e etc. Mas a gente precisa urgentemente fazer a mesma coisa com as chamadas soft skills, que são essas habilidades de autoconhecimento, de relacionamento, de solução de conflito, porque a gente não aprende isso. Isso não, a nossa bagagem de vida não é suficiente para nos dar um background para lidar com a pressão que a gente trabalha no nosso dia a dia, com o nível de cobrança que a gente tem, com o nível de estresse que a gente passa, com a demanda financeira, com nada disso. Então, você não sabe, a gente não sabe inteligência emocional. Não sabe, a gente confunde emoção. Então, por exemplo, você está diante de uma situação que te gera medo. Muitas vezes a gente confunde o medo com raiva. E você passa a se tornar agressivo com a outra pessoa por uma questão de defesa. Mas o que você está sentindo, na verdade, é medo. É o que eu sempre comparo. Chega algum outro profissional na minha região fazendo a minha especialidade, é normal eu me sentir ameaçado. O normal é se eu falar assim, não tô, não, imagine, não é tranquilo. Já é difícil ganhar dinheiro, já é uma profissão que demanda muita coisa. Aparece alguém que pode ser que tire uma parte da minha fatia da pizza ou do bolo, é normal eu me sentir ameaçado, eu me sentir, puta merda, e agora? O que vai acontecer? Mas reconhecer que eu me sinto assim, ser honesto comigo mesmo, me permite trazer a consciência para ver que tipo de postura eu vou ter, ética ou não ética. Muitas vezes as pessoas acabam, dentro da veterinária, falando mal umas das outras, até em termos de palestrante, professor, etc., e claramente fica evidente que o que a pessoa está sentindo é medo de perder mercado, de perder público e etc. E acaba atacando, ferindo a ética, inclusive, pela falta de discernimento do que está sentindo. Agora, é o que Sim. a gente fala quando eu estou ensinando a Elisa, minha filha, por exemplo. Quando ela começa a fazer manha, começa a brigar, e quando eu falo um não para ela, filha, é normal sentir raiva. É normal ficar triste, é normal ficar com medo, tá tudo certo. Só que você tem dois caminhos para responder. Quando você está com raiva, que o papai está falando não para você, você pode começar a fazer manha, a fazer birra, ou você pode tentar negociar comigo.
Então, trazer a percepção para que ela entenda as próprias emoções, para que ela tenha uma vida mais confortável, inclusive financeiramente. Então, concluindo o que eu estava dizendo, muitas vezes a gente vê os profissionais investindo tecnicamente na própria carreira, mas se esquecendo de investir também no desenvolvimento pessoal. E a gente não responde pela gente, a gente não consegue decifrar logo de cara as próprias emoções. A gente precisa de curso, precisa de Sim, com imersão, precisa de certeza. ensinamento. O pessoal está concordando aqui, ó. O Lobato falou que de soft não tem nada, que é super difícil trabalhar com inteligência emocional. A Eleonora falou que já ferra de início quando fala que não gosta de trabalhar com gente. E o colega de trabalho também está difícil de aguentar. Então, assim, a gente vê que é tudo relacionado com relacionamento humano mesmo, né? E que com essa. Eu vou deixar. A gente já tem um tempo considerável. Eu tentei olhar aqui no seu Insta para te pedir as dicas, mas são tantas dicas que eu vou depois na terceira parte aqui abrir para você soltar as dicas do que o pessoal realmente pode fazer. Mas eu queria perguntar uma coisa que eu fiquei um pouco preocupado até aqui. Na verdade, assim, você já entrou nisso quando você falou de autoconhecimento, e você fala, né, que é uma dicotomia, não sei se chega a ser uma dicotomia, mas você diz que a motivação do ser humano, né, basicamente se relaciona a duas coisas, ou a busca pelo prazer ou a fuga da dor. Eu acho que isso é até um pouco religioso, né, que a gente aprende, você vai aprender pelo amor ou pela dor, então, assim, é uma coisa que está presente em várias esferas aí da nossa sociedade. E você explica no vídeo, eu entendi a abordagem, mas assim, isso não necessariamente tem a ver com otimismo e pessimismo. Por exemplo, uma pessoa que busca o prazer, ela é otimista e a outra é pessimista. Tem alguma relação nisso? Que eu fiquei um pouco Não, preocupado. não, provavelmente você viu o vídeo que eu estava falando das necessidades humanas. E daí, quando eu começo a falar das necessidades humanas, aquelas fisiológicas sempre são motivadas ou na busca pelo prazer ou fugindo da dor. Então, por exemplo, eu estou com o ar-condicionado ligado para me manter confortável em termos de temperatura. Eu como para matar minha fome, tomo água para matar minha sede. Estou fugindo da dor. Eu faço sexo para ter prazer. E essas são as maiores motivações em termos de necessidades básicas. Depois a gente tem outras hierarquias de necessidade, mas não tem a ver com otimismo e pessimismo. Otimismo e pessimismo, Lucas, é uma questão extremamente importante, interessante também, que tem muito a ver com genética e com aprendizado. Então, algumas pessoas foram abençoadas geneticamente porque elas têm uma tendência a ter uma visão de vida mais otimista. Porque elas tiveram estímulos X, responderam de tal forma e tinha uma genética que favorecia para isso. E tem outras que têm mais ou menos uma tendência pessimista. Então, linkando com o que eu estava falando anteriormente, né? Por que é importante você se autoconhecer? Para saber o que você está sentindo de fato, para poder ir para o segundo pilar da inteligência emocional, que é o autogerenciamento, a autogestão emocional. Não adianta só eu saber o que eu estou sentindo. Eu tenho que saber que quando eu sinto raiva, eu costumo agir de tal forma, e isso tem um resultado bom ou não. Se não for bom, eu vou gerenciar isso melhor um pouco. Quando eu me sinto feliz, até na alegria a gente tem que se autogerenciar. Tem muitas pessoas que, quando estão extremamente felizes e eufóricas, prometem mais do que conseguem cumprir, então perdem aquela visão realista, aquele senso de prazo, e aí vai, não, vamos fazer. É aquele cara que te encontra e ele ficou tão feliz de te encontrar, pô, vamos marcar de tomar um café, de sair, de não sei o quê, e nunca vai. Nunca faz, Nunca vai. Então, isso é falta de autogestão. Então, você tem que se autoconhecer para poder se autogerenciar. Por quê? Porque existe mais ou menos uma predisposição. Né? E tem um pesquisador chamado Richard Davidson, da Universidade de Wisconsin, que trabalha muito com essa questão. E o que ele percebeu? Quando as pessoas que evocam mais emoções negativas, e portanto são mais pessimistas, elas têm maior número de conexão sináptica com o córtex pré-frontal direito. As pessoas que gerenciam melhor
as emoções e que são mais otimistas, têm uma visão um pouco melhor da vida, elas evocam mais sinapses no córtex pré-frontal esquerdo. Então, quem é resiliente emocionalmente, quer dizer, aquele cara que passa por diversos problemas, mas ele consegue ressurgir das cinzas e ele consegue se recuperar rapidamente, ele pode ter até 30 vezes mais sinapses no córtex pré-frontal esquerdo do que no direito. E aí, fechando o raciocínio, córtex pré-frontal direito tem maior ação do sistema nervoso simpático, córtex pré-frontal esquerdo do parasimpático. E aí você linka com o que a gente ensina na cardiologia, eu e você. O simpático aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, sistema luta ou fuga. O parasimpático reduz frequência cardíaca, reduz pressão arterial. Então é uma conversa de mão dupla. Tanto quando você ativa mais o simpático, você fica mais estressado, do que quando você fica mais estressado, você ativa mais o simpático. Tanto quando você ativa mais o vago, o parasimpático, você fica mais calmo, quanto você fica mais calmo, você ativa mais o vago. Por que isso tudo eu estou falando que é importante? Porque esse pesquisador, ele conseguiu mostrar uma curva de sino, mostrando o quê? A relação do córtex pré-frontal esquerdo com o direito. Então, aquela curva de sino, que é um U invertido, a maior parte das pessoas tem um traço no meio ali. Você tem momentos bons e momentos ruins durante o dia e você consegue gerenciar isso mais ou menos, ok? Tranquilamente. Tem pessoas que têm maior tendência a ativar mais sinapses no córtex pré-frontal direito. Essas pessoas tendem a ser mais pessimistas. São as pessoas que demoram mais ruminando emoções ruins e etc. E quem tem maior tendência a evocar sinapse no córtex pré-frontal esquerdo são pessoas que tendem a ser mais resolvidas emocionalmente, mais otimistas e tudo mais. Eu tenho falado muito disso, porque daí você vai concluir comigo óbvio, quer dizer, então, quer dizer que se eu arrumar jeitos, maneiras de evocar mais sinapses no córtex pré-frontal esquerdo, eu vou conseguir gerenciar melhor minhas emoções? Eu vou conseguir ser mais otimista? Vai. E aí é que entram as dicas que eu vou deixar para o final, quando você me perguntar. Então, o otimista e o pessimista têm uma questão genética, mas também tem uma questão de treinamento. Você pode treinar isso. Deixa eu só concluir, que eu me empolgo com esses assuntos. Daí, são 3 perguntas que esse pesquisador faz para te ajudar a perceber o seu status emocional. Primeiro, quão rapidamente você fica aborrecido. E aí, aborrecido pode ser triste, nervoso, com raiva, com medo e etc. Qualquer coisinha, a pessoa fala alguma coisa num tom diferente, você já se aborrece. Tem que pensar para falar com você. Daí é uma questão de ser honesto consigo mesmo. Cada um aqui da sala que responda e seja honesto consigo mesmo. Segunda pergunta, quanto tempo você demora para digerir emoções negativas? Quer dizer, alguém falou mal de você, você brigou com alguém, você recebeu uma notícia ruim, aquilo vem toda hora à sua consciência, ou seja, sai de lá da região subcortical e vem para o teu córtex. Puta merda, Lucas, aquele cara, e fica o dia inteiro remoendo aquilo. Ou não, tipo, puta, deixa para lá, o cara não estava num dia bom e tá tudo certo. E a terceira pergunta, qual é a sua intensidade emocional? Já viu que tem gente que quando tá feliz, o cara tá eufórico, ele quer ganhar o mundo, ele acha que ele vai conseguir. Quando ele tá triste, ele tá ultra deprimido, parece que tem uma nuvem negra em cima dele. E tem gente que é mais equilibrado do ponto de vista emocional. Então, assim, quando você responde essas perguntas, é meio intuitivo. As pessoas que ficam aborrecidas com mais facilidade, que ruminam mais emoções negativas e que são mais intensas emocionalmente, têm maior tendência a sinapsear no córtex pré-frontal direito. Portanto, têm maior tendência a depressão, ansiedade, pessimismo. Aquelas pessoas que responderam ao contrário têm uma tendência maior de evocar sinapse no córtex pré-frontal esquerdo. Basicamente é isso. Muito bom. A Rita perguntou aqui sobre tendo consciência como administrar isso, mas a gente já está entrando no terço final, a gente já vai te liberar para isso. Apareceu uma pergunta que eu não é meio técnica, não sei se você consegue me ajudar, porque eu não entendi a pergunta, mas é sobre mindset fixo e de crescimento.
é aplicável ao que você falou? É, Vou liberar o comentário agora aqui. é o Gustavo. Falei, Gustavo, beleza? Obrigado pela presença. Basicamente tem a ver, sim, também. É uma tendência de que quando você tem posturas, né, cerebrais de atitude, etc., de achar que tudo que é daquele jeito vai morrer daquele jeito, que é um mindset fixo. Então, eu sou inteligente nesse tanto, eu não consigo aumentar isso. Ou o contrário, que tem mindset de crescimento, que consegue ter uma visão um pouco mais otimista e acreditar que o treinamento, nas diversas questões técnicas e não técnicas, é capaz de me ajudar a melhorar e a crescer. Então, tem muita relação, sim, Gustavo. Tá, legal. Tem Aqui eu ia uma aqui. comentar, na verdade, a pessoa do Imanvet lá, eles comentaram que eu acredito que você já falou isso. Na verdade, também não adianta você ser aquele otimista que É, é praticamente um bobo alegre, né? Tá isso. caindo o mundo e ai, que legal, legal. Então, assim, acho que tem os dois lados, né? Exatamente, é isso aí, Manvete. Eu não sei quem está falando pelo Manvete aí, mas é isso mesmo. Tem uma coisa que os psicólogos dessas questões deixam muito claro, que é o otimista realista, não o otimista daqueles absolutos que tudo, tipo poliana, tipo vai dar tudo certo, sempre vai. Não, isso é fugir da realidade. Então, otimista realista é você acreditar que o que você está buscando é possível de alcançar e que por isso você está evocando esse tipo de emoção, mas também existe a possibilidade de não dar certo. Mas aí é que entra o otimista de verdade. Não dando certo, o otimista ele consegue fazer uma leitura do que ele podia ter feito melhor, do que a situação exigiu, até uma autocrítica. Puta, realmente eu não me esforcei tanto, mas se eu estudar, eu acredito que eu vou conseguir. Daí entra o que o Gustavo mencionou, do mindset de crescimento. O Paulo, beleza? Obrigado pela presença. Mas é exatamente isso. O otimista de verdade não é aquele cara que está sempre alegre, achando que tudo vai dar certo, fugindo da realidade, porque esse cara é o cara que quebra financeiramente com mais facilidade, não tem noção de administrar as próprias emoções, etc. Então faz sentido, sim. Com certeza. Muito bom. Para variar, né? Tudo que é bom passa rápido e aí aqui a gente já tá, ainda tem o tempo, então eu vou abrir para o pessoal tá querendo saber. O isolamento ainda vai durar, não sabemos quanto, espero que menos do que aí todo mundo pense, mas enfim, vai durar. E aí, perguntando, quais dicas você acharia nesse momento que a gente está passando aí, legal para o pessoal, poder ajudar o pessoal mesmo que está assistindo a gente? Tá. A primeira coisa é investir no autoconhecimento, prestar atenção em você mesmo. Como é que você faz isso? É você falar consigo mesmo. Então, o que é a emoção? A emoção é um impulso biológico sobre o qual você não tem controle. Ela acontece, quer você queira ou não. Para que serve esse impulso biológico? Para ativar o eixo hipotalâmico hipofisário e medular do adrenal, para liberar os hormônios para mexer com o teu corpo para você conseguir ter uma resposta àquela emoção que você sentiu. Emoção é uma palavra que vem do latim, movere. Quer dizer, você só se move a partir de uma emoção. Por isso que é importante você evocar emoções positivas para você se tornar produtivo, porque via de regra as emoções negativas tiram você do foco da produtividade. Elas servem para você alertar sobre o que precisa ser mudado na tua vida, mas não pode durar muito tempo. Então, se a emoção se manifesta em você fisicamente, a primeira dica é preste atenção no seu corpo. Quando você está com raiva, como é que você identifica fisicamente a tua raiva? É fato que as respostas são semelhantes, mas em mim eu identifico algumas coisas que são mais evidentes do que em você. Então, eu, Caleison, quando estou com raiva, eu me pego fechando o punho, porque isso é instintivo. Se eu estou com raiva, eu tenho que partir para a ação. Nunca dei um tapa em ninguém. Mas toda vez que eu estou com raiva, eu me pego fazendo assim. Então, quando eu percebo que eu faço assim, eu já falo comigo, Caleison, isso é raiva. Por que falar alto? Porque para você falar, você evoca a sinapse na região cortical. Então, você estava com a emoção aqui e a tua razão aqui. Quando você fala, Caleison, isso é raiva, você trouxe a razão para cá. Daí é aquele momento que você tem tempo para parar e pensar. Bom, quando eu estou com raiva,
Qual é o meu padrão de comportamento? Isso está legal? Beleza, então eu continuo. Não, eu não quero fazer assim dessa vez. Então eu consigo interromper a minha ação. Quer dizer, tem mais probabilidade de eu conseguir. Não quer dizer que eu vá conseguir 100% das vezes. Ansiedade agora, fundamental as pessoas perceberem quando elas estão se sentindo ansiosas. Como é que eu sinto a minha ansiedade? A minha respiração fica mais curta e mais alta. Às vezes eu tenho que buscar o ar. Então eu falo, Calais, isso é ansiedade. Aí eu paro, escrevo. Por que eu estou ansioso? Ah, porque eu tenho que pagar aquele boleto, fulano que ia me pagar ainda não me pagou, não tem dinheiro na conta, por que está acontecendo isso? Porque eu tenho que entregar aquele laudo que eu não entreguei, porque eu estou com medo. E aí, quando você escreve, você consegue focar. Então, para ajudar no autoconhecimento, a dica é essa. Preste atenção no seu corpinho. O que ele te diz? E aí, entra uma dica prática de como ajudar no processo de autoconhecimento. Meditação, mindfulness. Ter falado isso em todas as lives, em todas as aulas que eu gravo. Hoje eu gravei 2 aulas para o VetSmart, falei disso nas 2. Ontem eu gravei 2 para Total, falei disso nas 2, porque isso é científico. Então, lembra da história do córtex pré-frontal esquerdo, que é o que te dá controle emocional, que te deixa uma pessoa otimista, que te deixa uma pessoa com maior controle das emoções? Fizeram uma pesquisa com monges, portanto, pessoas que meditam a vida inteira, todos os dias. Botaram esses caras dentro de ressonância magnética funcional. O córtex pré-frontal esquerdo desses caras é maior anatomicamente do que o das outras pessoas que não meditam. Isso é comprovado pela neuroplasticidade. Não sei se a Raquel está aqui ainda, ela fez um comentário antes, a Raquel Cantarelli, professora de neuro, muito obrigado pela presença, inclusive. Ela estava adoro quando fala de neuro. Ah, ela falou, Ela sabe da neuroplasticidade, que é o que até pouco tempo os pesquisadores acreditavam que a gente não conseguia repor neurônio. Hoje a gente sabe que vale, que existe isso, não é, Raquel? Ela tá aí. É neuroplasticidade. Então, quer dizer, a gente forma novos neurônios, e esses neurônios vão sendo administrados, né, posicionados, exatamente na região que tem maior demanda. Então, se você começar a meditar agora, você começa a aumentar a quantidade de sinapses no seu córtex pré-frontal esquerdo. Isso vai te ajudar a ter maior controle emocional, isso vai te ajudar a ter mais autoconhecimento, isso vai te ajudar a ser mais otimista, porque à medida que você faz, isso vai virar hábito, conforme eu acabei de mencionar. Quer dizer, você primeiro programa para fazer. Daí os estudos dizem que com 2 meses isso já vira hábito. E de fato vira. O que é virar hábito? Então eu estou aqui conversando com você, de repente você fala uma coisa que eu não gosto, me coloca num estado emocional ruim, automaticamente eu já começo a prestar atenção no meu corpo e trabalhar a minha respiração. E prestar atenção na minha... Você está me xingando, eu consigo prestar atenção na minha respiração. E para que isso serve? Para administrar as minhas próprias emoções. Eu consigo ter controle e bloquear. O que o Lucas está falando não necessariamente é verdade. Eu não preciso me sentir ameaçado com isso. Vira hábito. E daí, para quem quiser, para quem tiver afim, eu tenho 8 áudios de meditação mindfulness. É um áudio por semana. Escuta todo dia por 7 dias. 8 semanas, 2 meses, daí você volta e começa tudo de novo. É coisa de 5, 6, 7 minutinhos no máximo. Então o cara não faz porque não quer, porque está procrastinando. E quem quiser pode me chamar. Só tem que me chamar pelo direct, porque é áudio, eu consigo mandar pelo WhatsApp. Pelo Instagram eu não consigo. Então essas dicas, até o Gustavo Verri falou, a meditação mindfulness mudou minha vida, e é isso mesmo. Eu comecei a fazer meditação quando ia virar um hábito, eu parei, tentei, aí veio tudo. Então depois, se você me mandar, eu também vou usar. Eu ia te perguntar o tempo, mas 5, 7 minutos, tranquilo. Tem um áudio que dura um pouquinho mais do que isso, mas no meio de 8 semanas é só um. Os outros duram por volta de 5, 7 minutos. E daí entra as outras dicas, Lucas. Quer dizer, exercício físico. Não tem como não fazer mais. É o mesmo processo. A gente sabe que exercício físico ele regula o tônus do balanço autonômico, tendendo para melhorar o tônus vagal, quer dizer, parasimpático, 15, 20 minutos por dia. Alimentação
especialmente nesse período de quarentena, a gente não tem ideia do quanto a alimentação interfere com o nosso funcionamento cerebral. Isso é muito, muito importante. A alimentação tem que ser rica em fibra, ela tem que melhorar a probiótica intestinal, porque isso também interfere com o sistema parasimpático, tem que ser pobre em açúcar, proteína tem que ser proteína leve, carboidrato tem que ser carboidrato de alta complexidade. Enfim, eu não sou nutricionista, mas as dicas básicas que a gente tem para falar sobre alimentação é o que todo mundo conhece e tem que ser feito. E ainda de mais praticamente um pouco, foque no que você tem controle. Agora a gente está vivendo um processo diante do qual a gente não tem controle sobre diversas situações. Será que eu vou pegar coronavirose? Não sei, não tenho controle. Será que alguém da minha família vai pegar? Não sei, não tenho controle. Será que eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas no final do mês? Tenho um controle relativo, foca nisso. Será que eu vou... O que vai acontecer com a economia do Brasil? Não sei, não tenho controle. Então, é claro que isso vem de forma para nos alarmar. Mas ficar focando nisso, preocupado, é isso que vai aumentando o grau de ansiedade. Agora, Perfeito, focar onde perfeito. você controla, o que eu controlo? Minha alimentação, eu controlo a minha agenda, eu controlo as minhas atitudes, eu controlo, e aí você começa a ter uma vida razoavelmente dentro da normalidade nesse período. Nossa, perfeito. Essa que você falou que você não tem controle, né? Número de casos. Outro dia um parente meu me perguntou, quantos casos tem na sua cidade? Putz, eu falei, não faço a menor ideia. Tá aí uma coisa que realmente a gente não tem o mínimo controle, né? Então, agora é exatamente o que você falou. Então você começa a treinar e filtrar o que dá atenção ou não. A gente ainda tem uns 7 minutos. Eu vou deixar você, porque eu sei que você tem inúmeras dicas ainda para falar. Eu fico meio com medo do Instagram cortar e eu não poder te agradecer. Não, Então eu imagina. aproveito para já te fazer um agradecimento, para agradecer todo mundo que está aqui com a gente, participando. O pessoal sempre fala que precisava ouvir isso hoje, então a gente fica muito, realmente muito feliz. Então eu queria te agradecer. E vou te deixar aberto para você poder falar. E se cair, a gente se fala depois de novo no WhatsApp. Eu te agradeço de novo. Obrigado, viu, Tá Caleison? bom. Seguindo o gancho, eu que agradeço, Lucas, o convite. É uma honra para mim estar aqui. Também quero agradecer a todo mundo que entrou, todo mundo que participou. Teve uma participação bem legal, com diversas perguntas e comentários. A gente não conseguiu ler todas aqui, porque eu também me empolgo quando eu estou falando desse assunto. E daí eu vou levando um raciocínio do outro e tudo mais. Então, se eu não conseguir responder alguém, eu também quero dizer que eu estou à disposição de todo mundo. Se alguém está aqui, pode me seguir, Calais_Rosa. Também quero convidar todo mundo, você também, Lucas, às quintas-feiras, às 21 horas, eu tenho feito webinários. E aí tem na bio lá do meu Instagram, tem um link para fazer a inscrição. A inscrição é só colocar o e-mail, porque o link para entrada na sala dos webinários é por e-mail. Daí você tem que prestar atenção no teu e-mail, em caixa de spam e tudo mais. O que a gente faz nesses webinários? O Bruno está vendo aqui, ó, peguei só o final, depois vejo gravado. O Bruno estava presente no primeiro, a Ana Paula também. Nesses webinários eu tenho aplicado ferramentas de desenvolvimento humano de forma prática para você agir. Né? Essas dicas práticas eu faço junto com todo mundo que está presente na sala. Então, aí você pode abrir tua câmera e teu áudio, você pode ficar quietinho, conversar por chat, não conversar, mas tem sido muito legal. A gente já fez 2 quintas-feiras, amanhã é a terceira, às 21 horas. Então, está todo mundo convidado. Peço ajuda de vocês na divulgação, inclusive, porque eu penso que a nossa classe precisa muito disso. E a gente tem feito o que pode para levar esse suporte com essas dicas de inteligência emocional, de administração de tempo e tudo mais. Tem aí 4 palestras para sair com assuntos diferentes, 2 pela Total, 2 pela VetSmart. A VetSmart eu gravei hoje, falei de como manter a disciplina e a rotina. E para quem for dono de clínica, eu falei de como lidar com a equipe nesse momento de quarentena. Ficou bem legal. Então, para concluir, eu digo assim, Lucas, que a necessidade de a gente ter treinamento de inteligência emocional é muito grande, porque é isso que está fazendo o diferencial na vida profissional e pessoal de todo mundo. Então, todo mundo hoje, investir
nas questões técnicas, isso já é o básico. Todo mundo já investe mesmo. Isso já não é diferencial. Antes era. O sujeito, eu tenho uma especialização em determinada área, eu tenho um mestrado em determinada área. Hoje não quer dizer mais nada. Todo mundo tem. Isso não é mais diferente. O que é diferente hoje é você saber lidar com as soft skills, que o Lobato brincou, é bem a cara dele mesmo. E ele está coberto de razão. De soft não tem nada. É difícil a gente aprender tudo isso. Chama de soft skills, quer dizer, habilidades leves, mas que não são as relacionadas às habilidades técnicas. Né? Você aprender uma técnica cirúrgica diferente, um exame ecocardiográfico diferente, transesofágico, etc. Isso é mais nível hard. Nível soft é você aprender a conviver com outras pessoas, conviver com os diferentes, aprender sobre julgamento, entender por que o ser humano julga, que é normal a gente julgar, mas que a gente tem que ter consciência do julgamento para poder estabelecer uma resposta mais adequada, para poder manter a ética, para poder manter um convívio inteligente e adequado com as pessoas. Então, tem que investir nisso. Tem diversos cursos de imersão, cursos online, de inteligência emocional, autoconhecimento e tudo mais. E são 4 pilares da inteligência emocional: o autoconhecimento e a autogestão emocional. Os 2 primeiros pilares são voltados a si mesmo, ao self, quer dizer, eu me autoconhecer, para eu poder gerenciar as minhas emoções. O terceiro pilar já vai para o outro, que é a empatia, entender a perspectiva emocional do outro. E o quarto pilar, que é o convívio social, a habilidade social, que é você conduzir um grupo em direção a um objetivo comum. É muito legal esse tema, muda realmente a vida da gente. A gente usa também na educação dos filhos, para transformar o mundo num lugar melhor para se viver. É isso, Lucas. Muito obrigado. Acho que deu 10 horas também, só para não cair na cara da gente aí. Deu. Vamos encerrar. Não, muito obrigado. Não, muito obrigado mais uma vez, foi ótimo. A gente vai se falar ainda sobre esses outros temas. E te agradeço por ter aceito o convite. Foi uma honra estar aqui falando com você e com vocês que estão aí em casa também. E eu vou deixar a live depois às 24 horas e depois eu picoto ela e coloco no IGTV também. Dá um pouquinho de trabalho, mas durante a semana eu faço isso, aí vai ficar lá para quem perdeu. Beleza. Fechado, então. Tá bom? Obrigado, Lucas. Foi minha. Obrigado, Calez. Um abraço. Um abraço. Gostei de ver um monte de gente querida e conhecida aqui na sala. O pessoal está se despedindo aqui. Fiquem com Deus. Bom descanso para todo mundo e até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.